Doutora Jéssica Fonseca, seja bem-vindo ao podcast Diz Aí, do Portal Global de Notícias Sertão.online, conteúdo e TV Sertão na web. Muito obrigada, Cândido, obrigada pelo convite. Já estou aqui na expectativa, soube que você já deu uma stalkeada, né, nas minhas redes, saiu com muitas informações, então vamos lá, né? Vamos lá. Jéssica Carla Lima Borges Fonseca, mais conhecida como Jéssica Fonseca, pré-candidata a governadora do estado do Piauí, nasceu em 29 de janeiro de 1991, teresinense do Grande Disseu, filha do senhor Carlos e da senhora Gessilda, irmã da Quércia, do Pierre e do Caio, neta do senhor Pedro e da senhora Maria do Carmo. Estudou na FAEP, fala inglês, empreendedora, missionária, evangélica, graduando em teologia. Ama cachorros, tem 12 cachorros, doutora? Tem que ficar sempre atualizando, às vezes tem mais, às vezes tem menos. Presidente da Planeta, modelo fotográfico de passarela, uma mulher bonita. Não gosta de malhar, malha pelos benefícios saudáveis, lutadora de Baitá, cavalga e pilota trator. Foi candidata a prefeito de Teresina nas últimas eleições. Seu último cargo, secretária de Economia Solidária da Prefeitura de Teresina. O que inspira a senhora mesmo ser pré-candidata a governadora do nosso querido Piauí? Então, Cândido, a motivação principal é por entender que não tem quem nos represente. A gente fala muito aí sobre a nova política. Quando a gente fala sobre nova política, são sempre os mesmos nomes com uma repaginada, né? Então, não existe a nova política, existe a boa política. A política ela é a mesma política de sempre. E por entender as necessidades do Piauí, de ver que o nosso estado, o estado que eu nasci e cresci, o estado que a minha família mora, que eu empreendo, que eu gero emprego, que eu gero renda, está tão esquecido, está tão atrasado, está sem investimento, onde o básico não está sendo feito, o arroz com feijão não está sendo feito. E entender que sim, eu estou apta para ocupar esse cargo, para fazer diferente, para apresentar projetos e propostas que de fato atendam à necessidade do piauiense. Jéssica conquistou nas últimas eleições de 2022 50.221 votos, ficando em terceiro lugar na disputa para a Prefeitura de Teresina. Foi criada dentro da rotina do comércio do pai. Pôde se familiarizar com os benefícios e também conheceu as dificuldades de ser autônoma. Fale um pouco da sua família, casamento, filhos. Seus pais eram ricos? Não, meu pai é trabalhador, era um típico trabalhador piauiense. O meu pai é o mais novo de 7 irmãos, não conheceu o pai, foi criado somente pela mãe. A mãe criou os filhos trabalhando na roça. Então, muito cedo, meu pai, aquele típico piauiense que vai para São Paulo para conquistar a vida. Então, meu pai foi para São Paulo muito cedo, trabalhou lá de vendedor em algumas lojas, voltou para o Piauí e começou a empreender. Meu pai é um comerciante de bairro, batalhador, lutador, e foi a partir dele que eu criei essa veia empreendedora. Eu sou a mais velha de 4 irmãos, então era aquela que acompanhava meu pai. Acompanhava meu pai na Ceasa, no mercado, para fazer as compras. Eu que ajudava a carregar as sacolas. Então, desde muito pequena, eu sempre fui muito curiosa. Eu sempre fui muito inquieta. Eu sempre gostei de estar fazendo alguma coisa diferente. Eu sempre pedi, pai, me leva. Ah, mas você quer acordar cedo? Mas eu acordo cedo, eu vou. Então, no sábado e no domingo eu estava com ele na Ceasa fazendo compras. E ele me levava desde muito pequena para trabalhar com ele no comércio. Então, lá eu fui aprendendo um pouco de tudo. Na época era uma mercearia. Hoje ele trabalha com o ramo de material de construção, que é algo que eu também aprendi bastante, graças a ele. E vim a ver empreendedora, né? Meu pai ganhou a vida, educou eu e os meus irmãos, nós 4, né? A partir do comércio, do trabalho ali, realmente do comércio. Então é algo que eu aprendi desde muito cedo. Antes de ser empreendedora, de ter minha própria loja, eu também trabalhei no comércio. Eu sei o que é estar do lado de cá, mas eu também sei o que é estar do lado de lá do balcão. Com 18 anos, o meu primeiro emprego foi de promotora de vendas. Eu trabalhava quando a Vivo startou aqui no Piauí. Eu fiz parte da primeira equipe, então eu era promotora de vendas, ficava ali no Disseu, eu cobria ali as lojas do Disseu.
E com 3 meses de loja, de promotora, eu me destaquei. E com 18 anos eu estava dando treinamento no interior do Piauí. Então eu fiz a startup aí de Piripiri, Parnaíba, não sei se alguém vai lembrar de mim aí, eu mudei um pouquinho, né? Dando treinamento para as equipes. E depois disso também trabalhei como recepcionista, trabalhei em call center, trabalhei em concessionária, até que com 23 anos eu montei minha loja. Influência digital. Você tem 56 mil seguidores no Instagram. Viu o negócio da família quebrar, fechar, por conta da crise. Desde cedo trabalhou para ajudar no sustento da família. Fui representante de vendas da operadora Vivo. Depois de alguns anos, começou a empreender no ramo de produtos para cabelo. Vendia e fazia demonstração para suas clientes de casa em casa, até conseguir colocar sua própria loja. Conhecendo a importância do empreendedorismo para a economia e a dificuldade e falta de políticas públicas para o segmento, veio mais uma crise e fez com que fechasse mais uma vez as portas do seu negócio e do seu sustento. A senhora vem de uma família de políticos? Não. Meu pai é um comerciante de bairro, minha mãe é dona de casa, na minha família não tem nenhum político. Até o 2020, onde eu fui convidada para disputar a prefeitura de Teresina, não tinha tido nenhum contato com a política. E isso foi bastante assustador para mim. Veio uma pessoa, outra pessoa, e falava sempre, Jéssica, por que você não se candidata? A primeira vez que eu ouvi isso, eu também falei, Deus me livre. Eu não tenho nada a ver com política, não entendo nada de política, meu negócio é vender, é loja, minha vida é isso. Só que assim, vem 1, vem 2, vem 5, vem 10, aí tu começa a parar e fala assim, tem alguma coisa errada aí. Eu parei, fui orar, como todas as decisões que eu tomo, eu coloco diante do Senhor, conversei com a minha família, a minha mãe disse logo, meu Deus, não, vai se meter em confusão. Minha mãe quase chora. Mas depois ela entendeu que eu tinha realmente, digamos, uma vocação e um propósito para cumprir. Mas quando eu aceitei a missão de disputar a Prefeitura de Teresina em 2020, eu não tinha muita noção do que era uma disputa majoritária, não tinha noção do que era uma campanha política. O que me impulsionou a estar lá foi realmente o senso de revolta e de propósito. De entender que eu não estava feliz com a situação em que nós estávamos e que nós estamos, e que eu não via e não vejo ninguém que nos represente. Então eu fui lá ser essa representante, sabe? E onde muitas pessoas, eu acho que ainda até hoje, né, não acreditam, mas de fato eu nunca tinha tido nenhum contato com a política, eu fui realmente movida por esse senso. E fui a Jéssica que eu fui em 2020, é a Jéssica que está aqui, é a Jéssica do convívio da família, é a Jéssica empreendedora. E falei a verdade, falei aquilo que estava doendo na vida de muitos empreendedores, inclusive na minha, levei a realidade dos teresinenses, dei voz a pessoas que não tinham voz, falei a verdade, que muitas pessoas não tinham a chance de falar. Então eu fui só a Jéssica. Você tem medo? Todo mundo tem medo, né? Se você disser que eu não tenho medo, todo mundo tem medo, mas eu tenho muita coragem também. A coragem, ela não é a ausência do medo. Não tem ninguém da sua família, na linhagem, que foi político? Não tem. Meu pai, os meus avós moram em Amarante, meu avô era comerciante. Tataravô, ninguém? Tataravô, não sei. A minha avó, por parte de pai, trabalhava na roça, morava no interior. O meu avô não conheci, meu pai também não conheceu. O pai dele, então, nenhum parente próximo. Você é pastora? Não, eu estou me formando já em teologia, mesmo para conhecer um pouco mais, né, do cristianismo na teoria, e antes de entrar na política, inclusive, isso é algo interessante, porque eu estava me programando, inclusive, por isso que eu estou fazendo a faculdade de teologia. Na época eu estava fazendo 2 faculdades de teologia, porque eu estava me programando para ir para o campo missionário. Eu estava me programando financeiramente e me graduando em teologia para poder servir no campo missionário. Ou eu iria para o sertão do Piauí, ou eu iria para algum outro estado, ou até para outro país. E eu estava vivendo em função disso. E aí, de repente, Deus mudou completamente o meu caminho e eu fui parar dentro da política. E também é uma missão. Que é uma missão e muito importante, né? Verdade. Muito importante. Passado algum tempo, mais uma vez, insistindo no empreendedorismo, você e sua irmã voltaram a reabrir a loja.
E até então, ela, uma simples e conhecida empreendedora da zona sudeste de Teresina, da região do Grande Liceu, e sem pretensões políticas, a política bateu sua porta. Com a pandemia, os comerciantes tiveram que fechar seus negócios sem assistência do poder público e, como muitos na época, você também se questionou como pagaria suas funcionárias, suas contas, como ia gerir o sustento daqueles que dependiam de você. Então, a loja hoje vai fazer 9 anos de existência e a metade desse tempo, 4 anos e meio, a gente trabalhou somente no virtual, né? Por isso que eu tenho muitos seguidores, já tinha muitos seguidores antes da campanha no Instagram, porque a loja ela começou no virtual, então eu que fazia toda a parte do marketing, de divulgação da loja. Bem no início, como você até falou, né? Eu fazia questão de fazer as entregas das clientes, por quê? Porque ali eu estava entregando o produto, falando como era que se utilizava, porque o produto, para fazer o efeito esperado, ele tem que ser bem utilizado. Então eu fazia questão de ir na casa de cada uma dessas clientes, de conversar, de mostrar. E isso eu passei, acho que uns 2 anos eu mesma fazendo entrega. Só que aí foi aumentando o movimento, eu não tinha como ficar ali conversando no WhatsApp, pegando as vendas e fazendo a entrega. Estava muito cansativo e não estava dando tempo. Foi aí que eu contratei o primeiro motoboy. Então, assim, eu sempre fiz questão de colocar cada tijolinho lá, de estruturar, de realmente construir da base. E depois, com 2 anos e um pouquinho, aí foi aumentando mais ainda o movimento. Aí a minha irmã veio trabalhar comigo na época, que inclusive está até hoje, ela que gerencia a loja, a Kessia, que é uma bênção de Deus na minha vida. Ela realmente faz isso muito bem, né? Passei todo o meu conhecimento para ela. E estamos aí, a gente tem mais alguns funcionários também, alguns colaboradores que trabalham com a gente, mas ela realmente é o meu braço direito. Muito bem. Então, recém-filiada ao PSC, anônima, que tinha o desejo de ser missionária no sertão do Piauí ou da África, recebeu o convite do seu partido para ser pré-candidata à Prefeitura de Teresina, levando consigo a luta e as reivindicações, não apenas de uma classe, mas de muitos trabalhadores. Como foi a sua infância, Jéssica? Conta um pouco da tua história. A minha infância foi feliz. Foi no Disseu, né, no Parque Tararé, mais especificamente. Eu era uma criança que brincava na rua o dia todo, brincava de tudo, né, de bola, brincava do queima. Minha mãe brigava porque eu queria passar o dia todo na rua. Pegava fruta no quintal do vizinho? Então, sempre que tinha oportunidade. Nunca levei desaforo para casa. Se brigassem comigo na rua, no caminho da escola, pegava. Minha mãe, inclusive essa semana eu estava conversando com ela. Eu falei, mãe, aconteceu isso, o menino mexeu comigo, eu taquei a banda do tijolo nas costas dele. Mãe, meu Deus, tu fez isso? Eu fiz. Tu nunca me disse para quê? Eu resolvi o problema lá mesmo. Eu nunca levei isso para casa, eu nunca fui de estar com mimimi, de estar me vitimizando, não. Eu sempre resolvi os meus problemas mediante eles aconteciam. Muito bem, essa é a Jéssica Fonseca. O que a senhora ainda não fez que gostaria de fazer, Jéssica? Eu posso dizer que eu sou realizada até aqui com tudo que Deus já me deu a chance de realizar, de fazer. E o que eu sempre falo para Deus, eu quero que a minha vida tenha propósito. Eu quero muito mais do que ser só uma empreendedora, alguém que trabalha para mim, mas que a minha vida possa abundar para a vida de outras pessoas, que eu tenha a chance de curar a dor de muitas pessoas, que eu possa ser, de fato, um agente transformador para a vida de muitas pessoas. Seja no governo do estado, ou seja, onde quer que Deus vá me colocar, né? Porque a política não foi algo que eu programei, pelo menos não de maneira consciente para a minha vida, mas o senso de propósito, de servir, de ajudar o próximo, de fazer o bem para as outras pessoas, isso sempre esteve muito presente na minha vida. Toque o sininho, dê um joinha, inscreva-se no nosso canal e vem com a gente. Essa produção tem patrocínio do Ruby Digital, Portal Global de Notícias, Sertão.online Conteúdo, Selo Marketing, Vende Inteligência e Reputação de Marcas. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Doutor, um grande sonho. Olha, Cândido, eu nunca tive sonhos, sabe? Eu sempre tenho projetos dentro da fase que eu estou vivendo, sabe? Mas o meu sonho é basicamente isso que eu falei sobre aquilo que eu ainda não realizei, né? Que é realmente ter uma vida com propósito. Eu quero chegar
na minha velhice, se assim Deus me permitir, viver 6, 70, 80, 90 anos, e olhar para trás e ver que a minha vida valeu a pena. E ver que eu deixei um legado, que eu transformei o ambiente em que eu estou inserida, que eu tenha histórias e testemunhos de pessoas que tiveram a vida transformada por algo que eu fiz. Dores que foram curadas por algo que eu pude fazer. Mudança na vida das pessoas que eu pude proporcionar. Eu acho que isso é o que o homem, a mulher, o ser humano leva da vida. É aquilo que você faz, é aquilo de bom que você faz na vida das pessoas, não só olhando para você, porque muitas vezes a gente tem um olhar muito egoísta. Mas, para mim, eu fico feliz quando eu conquisto coisas pessoais, desejos pessoais, mas quando eu posso abundar e transbordar isso para a vida de outras pessoas, certamente é uma realização imensamente maior. Você tem fé em Deus? Ele é o meu alicerce, ele é em quem eu penso da hora que eu acordo até a hora que eu durmo, converso com ele o dia inteiro, tudo que eu vou fazer eu consagro a ele, peço direcionamento e é pela misericórdia dele que eu estou aqui hoje. Tem vida após a morte? Tem? É. Tem. Um hobby? Um hobby, ficar com os meus cachorros. É algo que me traz uma renovação, que recarrega minhas baterias, sabe? Brincar com eles, conversar, cantar com eles. Só eu canto, eles só escutam. Um livro? Eu já li vários. O ano de 2021 foi o ano que eu mais li. Eu li 12 livros. Mas tem um livro que marcou a minha vida, que foi O Monge e o Executivo. Acho que ele traz lições muito valiosas, sabe? Tô bom. Um filme? Um filme... Deixa eu lembrar. Eu sou muito ruim, sabe? Eu assisto filmes e às vezes eu não lembro o nome do filme. Mas um filme que me marcou... Acho que as sagas de Jesus, os filmes que contam ali toda a história, eu gosto de assistir, já assisti vários, porque cada um traz um enredo diferente e eles sempre renovam a minha fé, sabe? Você vê ali toda aquela saga de Jesus, desde o nascimento, aos milagres que ele realizou, só fez coisas boas e no final foi colocado numa cruz. E mesmo assim o amor dele permaneceu vivo. Acho que isso é um dos testemunhos mais incríveis. Um prato? Feijoada. Um lugar? Minha casa. O que gosta de fazer quando não está fazendo nada nessa vida? Fazer nada. Fazer nada é ótimo. Se tivesse que fazer um pedido para Deus, qual seria? Poder de curar a dor das pessoas. A senhora é jovem, tem boa educação, bonita, Obrigada. boa formação, boa qualificação. Tudo isso deixa mais fácil sua jornada como pré-candidata a governadora do estado do Piauí? Se eu cheguei até aqui e se eu tenho parte ou esses atributos que você citou, isso é fruto de uma vida sofrida, de muitas batalhas, porque não é fácil estar aqui e se manter em pé, se manter íntegra diante disso, porque você sabe que os ataques são constantes, as provações são constantes. Então, eu sou realmente fruto de uma vida de batalhas vencidas, de renúncias, de processos dolorosos. Você é assediada? De que forma? Existem vários tipos de assédio, né? Como mulher? Sim, tem muita gente inconveniente, né? Mas eu corto, então só vem uma vez. Demorou muito? Não. A senhora, nos últimos tempos, tem tido uma jornada intensa. Muitas coisas aconteceram na sua vida. Tem achado tempo para se divertir e ficar com a família? Para mim é essencial ficar com a família. O seio da família, o convívio com a família, é onde eu também recarrego as minhas energias. Então, o meu momento com a família é algo sagrado. E eu sempre procuro um momento para isso, para sempre estar lembrando quem eu sou, de onde eu vim, do porquê estou aqui, para onde eu quero ir. Então, para mim, a família... Se você não cuida dos seus, Cândido, se você não cuida da sua família, se você não cuida de dentro da sua casa, você não está credenciado a cuidar da vida da família dos outros. Sempre falo isso. Muito bem. Essa é a doutora Jéssica. Piauí conectado. É o que a gente vê aí na propaganda. 5G até o meio do ano. Metaverso bombando. Esses movimentos tecnológicos podem ajudar ou atrapalhar a campanha?
Olha, tudo tem os dois lados, né? Assim como a política, eu gosto de fazer essa comparação. A política, ela é uma ferramenta, ela é um instrumento. Uma faca, por exemplo. Você usa para preparar os alimentos, mas você também pode usar a faca para ferir, para cortar, para machucar. É uma ferramenta. A internet, toda essa evolução, também é uma ferramenta. Você pode usar ela para o bem ou pode usar ela para o mal. Que vai dizer isso é quem está utilizando ela. Mas a tecnologia, ela está aí para ajudar, inclusive na gestão pública, na otimização do tempo, na otimização da execução de projetos, no melhoramento da qualidade de vida das pessoas. Se for usada de maneira correta, é uma ferramenta incrível de transformação da sociedade. Toque no sininho, dê um joinha, inscreva-se no nosso canal e vem com a gente. Essa produção tem patrocínio do Hub Digital, portal global de notícias Sertão.online conteúdo. Selo Marketing, Vende Inteligência e Reputação de Marcas. Acompanhe a gente nas redes sociais. A senhora sabe, para fazer uma campanha, precisa começar a juntar dinheiro para depois começar a juntar gente. Quanto a senhora vai investir na sua campanha?